Nos saúde com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz de estar aqui esta noite, mais uma vez, juntamente com os irmãos, para juntos adorarmos a Deus e agradecermos o seu santo nome. Quero louvar a Deus, também do pastor desta igreja, pastor Maurício, amigo que Deus nos concedeu há alguns anos. Eu louvo a Deus pela sua vida, a vida da sua família. Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém? Aos obreiros que estão aqui também na tribuna, que Deus possa abençoar a vida de cada um nessa noite. Irmãos, Deus colocar uma mensagem em meu coração, livro de Daniel, capítulo número 1. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Queremos trazer ao coração da igreja aquilo que Deus manifestou ao nosso coração por esses dias. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! A nossa irmã Maria, que nos antecedeu, já deu aqui uma saudação de Deus. E eu estava com essa mensagem no meu coração ainda nessa tarde, irmãos. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus falou fortemente através dos seus lábios. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém, irmã? Glória a Deus. Livro de Daniel, capítulo de número 1, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos ler do versículo 1 em diante. Glórias ao Senhor. Meu Deus, aleluia, aleluia. Ele diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Aleluia. No versículo de número 4 diz assim: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tiveram habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Amém? Amém? Amém. Glórias ao Senhor. Deus tem colocado essa mensagem, irmãos, ao meu coração por esses dias, e estivemos meditando nessa história em todo o contexto bíblico que nos mostra a reação de Deus em meio a situações difíceis, situações como essa que os profetas profetizaram acerca deste conhecimento, deste acontecimento. E a Bíblia diz que muitos não deram crédito, muitos não acreditaram naquilo que os profetas estavam profetizando acerca deste acontecimento. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 38, que Jeremias foi lançado dentro de um calabouço que estava cheio de lama. Qual foi o motivo de ter sido lançado dentro deste calabouço? O motivo está bem claro na Bíblia. É que Jeremias se levantou como um grande profeta na época para profetizar contra Zedequias, dizendo a ele: Zedequias, você precisa escutar o que Deus está falando, você precisa dar ouvidos, aleluia, à voz do Deus Todo-Poderoso, porque o rei da Babilônia virá até Jerusalém, aleluia, saqueará Jerusalém e levará o povo cativo para a Babilônia. A Bíblia diz que Zedequias até tentou dar crédito ao que estava ouvindo, porém as pessoas que estavam em volta, louvado seja Deus, que estavam próximos a Zedequias, deram, aleluia, alguns conselhos a ele, e a Bíblia diz que ele ouviu o conselho daqueles homens e não ouvia o que Deus estava falando. E triste é, irmãos, quando nós ouvimos algo da parte de
de Deus, dada por um profeta, ou até mesmo quando Deus fala ao nosso coração, e muitas vezes nós ignoramos aquilo que Deus pronuncia, aleluia, a favor das nossas vidas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Isso nos traz consequências complicadíssimas. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Eu acredito que se Zedequias tivesse ouvido a voz de Deus, as coisas teriam acontecido de uma forma diferente. Oh glória! A Bíblia mostra, irmãos, que o rei Zedequias ele faz aliança com o rei do Egito. Ele se une com ele, causando um grande problema para a sua vida. Nabucodonosor havia colocado Zedequias para reinar na época. Oh glória! E a Bíblia diz que Zedequias acaba traindo Nabucodonosor, fazendo aliança com o rei, aleluia, que não era para ter sido feita. A Bíblia vai nos dizer que este rei do Egito ele se levanta para guerrear contra Nabucodonosor e ele perde a batalha. Oh glória! A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor depois ele acaba sitiando Jerusalém. Ele vem para tomar Jerusalém, a fim de que a promessa, aleluia, a profecia, a qual havia sido proferida pela boca do profeta Jeremias e também pela boca do profeta Ezequiel, viesse a acontecer naquela época. A Bíblia diz que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele ergue grandes torres e começa então, aleluia, a afrontar Jerusalém, a lançar dardos, aleluia, de cima das torres, afrontando Jerusalém. A Bíblia diz que o povo, irmãos, até tentou lutar, o povo até tentou ficar firme, aleluia, guardando Jerusalém, guardando as suas vidas, guardando-se na presença de Deus, mas houve um tempo que eles não aguentaram mais, porque era coisa de Deus, era coisa para Deus fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu venho nesta noite como profeta de Deus para profetizar sobre a sua vida, e as coisas que estão acontecendo na sua vida não é porque o inimigo está tentando te afrontar, não, é porque Deus está deixando essas coisas acontecerem na sua vida. Há um projeto de Deus para a tua vida aqui nesta noite. O que está acontecendo é coisa de Deus, e no momento certo Ele vai abrir a porta e vai te livrar, e o nome dele será glorificado. Esta palavra, levante a sua mão nessa noite e adore a Deus. Aleluia! Oh glória! Tem coisa que acontece, tudo a gente coloca a culpa no diabo, né, irmãos? Mas nem sempre é. Existem coisas que precisam acontecer. Existem momentos da vida do crente que ele precisa passar por situações difíceis, que ele precisa ser provado, aleluia, na mão do Deus Todo-Poderoso. Quer ver crente aprender a viver na presença de Deus? É Deus começar a colocar ele no deserto, é Deus começar a mostrar para ele que ele sem Deus não é nada. Oh glórias ao Senhor! Tem muita gente precisando aprender que sem Deus ele não pode andar, e com Deus ele pode ir para onde ele quiser. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que chega uma época que Nabucodonosor ele invade Jerusalém e ele acaba tomando Jerusalém. A Bíblia diz, irmãos, que Zedequias sai correndo pelo deserto junto com seus filhos, ao invés de fazer aquilo que Deus havia falado com ele, para que ele se rendesse e não fizesse força alguma. A Bíblia diz que ele foge pelo deserto, e uma pessoa que acabou ficando para trás acaba contando para Nabucodonosor, para os generais de Nabucodonosor: olha, Zedequias saiu correndo pelo deserto. A Bíblia diz que Nabucodonosor, juntamente com os generais da sua época, começa a perseguir Zedequias, irmãos, por dentro, aleluia, do deserto por onde ele havia de passar. A Bíblia diz que em uma certa altura, aleluia, Nabucodonosor
acaba encontrando aquele homem. Eles o prendem, o leva, aleluia, para a Babilônia cativo, junto com seus filhos e alguns súditos que estavam junto com ele. Acabam levando ele para a Babilônia. A Bíblia nos mostra que por causa da traição e por causa dos problemas causados pela aliança glórias ao Senhor, que Zedequias acabou fazendo, glória a Deus, com o rei do Egito, ele acaba matando os filhos de Zedequias na sua frente. A Bíblia diz que ainda mais acabou vazando os olhos deste homem, irmãos, deixando ele cego, louvado seja Deus, e a profecia de Deus estava se cumprindo. A profecia de Deus estava certa, aleluia, com tudo que estava acontecendo na vida de Zedequias. A Bíblia diz que naquela época, quando aquele povo chega na Babilônia, quando o povo ali estaciona as suas vidas, Nabucodonosor começa a fazer algumas escolhas. Ele acabou escolhendo algumas pessoas que poderiam servi-lo dentro da Babilônia. E dentre estas pessoas, a Bíblia nos mostra no capítulo de número 1 do livro de Daniel, que ele acaba escolhendo 4 jovens. Jovens esses que eram parentes de Zedequias, que estava, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, na linhagem, aleluia, daquele reinado, tinha sangue azul nas suas veias. A Bíblia diz que Nabucodonosor separa alguns professores, alguns mestres da época, para ensinar aqueles jovens a língua dos caldeus, para ensinar a eles a cultura daquele lugar, para ensinar para eles como eles deveriam viver naquele lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele estava mexendo, irmãos, em um lugar que ele não poderia mexer, porque os jovens que ali estavam haviam sido criados na presença de Deus. Eles haviam aprendido a viver na presença do Deus Todo-Poderoso, e aquele que aprende a viver na presença de Deus pode vir o que vier, porque o que está dentro dele ninguém pode tirar. É a presença de Deus, e aquilo que ele aprendeu, bendito seja o nome santo do Senhor. O que você tem aprendido na presença de Deus? O que é que você aprendeu, aleluia, em todo este tempo que você está servindo a Deus? Nós tivemos experiências maravilhosíssimas na presença do Deus Todo-Poderoso. Pessoas chegaram e quiseram até tirar, tentaram saquear aquilo que estava dentro da minha vida, aquilo que estava dentro da sua vida. Louvado seja Deus, mas o Deus que nos chamou é que está nos guardando e dizendo, aleluia, aquilo que está dentro de ti ninguém pode tirar, porque foi eu que coloquei no Senhor essa noite, aleluia. Oh, glória! Pura para canto, pura para. Oh, glória ao nome do Senhor. Pura canto e ne calabai, oh, glória. Aleluia. Quando esta palavra, irmãos, vem ao nosso coração, nós conseguimos entender que Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar, e as suas formas de falar com a sua igreja, falar com o seu povo, porque muitos irmãos estão deixando de servir ao Deus que um dia o chamou. Muitos estão deixando Deus para trás por causa das amizades, por causa dos lugares que estão convivendo nos dias de hoje, e estão se esquecendo do Deus que o chamou, aleluia. Mas nesta noite Deus tem uma palavra para o nosso coração, para nos alertar na sua presença, e para mostrar para nós que vale a pena viver na presença dEle, porque é na presença dEle que existe manifestações dadas pelo Deus Todo-Poderoso. É um momento em que você não acredita mais, é um momento em que você não está suportando mais, que Deus chega, aleluia, como surpresa na sua vida e age, aleluia, naquilo que você precisa. É no momento em que você não está achando, aleluia, que Deus vai chegar. É no momento em que você está pensando
não tem mais jeito, que não tem mais solução, e o Deus que está nos céus, aleluia, se levanta do trono, estende suas mãos e diz: ei, não mexe com ela, não mexe com ele, porque ela me pertence, ele me pertence, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Pai do outro lado, desceu a tua direita, mas você não vai ser atingido, você não será atingido, louvado seja Deus, porque Deus está te guardando essa noite. Oh, glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que os jovens foram escolhidos e que eles tinham algumas características. Características essas que não deixaram os seus pés vacilarem naquela época para servir o rei, para estar na corte junto com o rei. Eles precisavam participar de algumas coisas, irmãos. Eles precisavam viver a cultura daquela época. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor dá ordem para que eles comessem do manjar do rei, para que comessem da mesma comida que o rei comia. Só que os jovens que estavam ali, eles tinham conhecimento pleno do que acontecia com aquele alimento antes de ser colocado na mesa, aleluia, do rei. A Bíblia nos mostra, a história nos mostra que aquela comida, irmãos, era oferecida a deuses estranhos. Eles agradeciam a deuses estranhos por aquela comida. E quando fizeram essa proposta a Daniel e aos jovens que ali estavam, a Bíblia diz que Daniel tomou uma decisão e disse: eu não vou participar desse negócio, eu não posso participar daquilo que desagrada a Deus. E ele imaginou na sua mente, ele propôs em seu coração em não participar da comida que o rei comia. A Bíblia diz, irmãos, que ele chama, aleluia, o homem que cuidava dos alimentos e conversa com eles: rapaz, eu preciso conversar contigo, eu preciso me abrir contigo, nós não podemos comer deste manjar do rei, nós não podemos nos contaminar com este manjar, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que aquele homem olha com muito temor no seu coração, com muito medo de perder a sua vida, por trair a confiança do rei Nabucodonosor, e diz: eu não posso fazer isso com vocês, porque uma coisa é certa, se eu deixar que vocês comam algo diferente, como legumes que vocês estão me pedindo, certamente vocês vão aparecer com uma face diferente, certamente vocês vão ter um semblante diferente daqueles que estão participando do manjar do rei. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel insiste, louvado seja Deus, e diz: olha, eu vou ficar só alguns dias comendo juntamente com os meus irmãos, aleluia, juntamente com os jovens que estão comigo. E aquele homem ouve, e ele diz: olha, então está bem, vamos fazer um teste. E a Bíblia diz, irmãos, que eles precisavam comer daquele alimento durante 3 anos das suas vidas, para que pudessem, aleluia, participar da corte do rei, louvado seja Deus. A Bíblia diz que passaram-se os dias estipulados, e quando aquele homem foi avistar a vida de Daniel, e a vida daqueles jovens que estavam juntamente com ele, aleluia, eles tiveram uma surpresa muito grande, porque quando lá chegaram, a Bíblia diz que o semblante de Daniel, que o semblante de Ananias, de Misael e de Azarias era um semblante diferente, mas era um semblante mais bonito, um semblante mais perfeito do que aqueles que estavam participando do manjar do rei daquela época. Louvado seja a direção da sua palavra, vale a pena não se contaminar com o mundo que nós estamos vivendo e vivenciando nos mundos de hoje, aleluia. Vale a pena sofrer na presença de Deus para ser como nós somos na presença do Todo-Poderoso. Há pessoas que olham para você e dizem: olha, certamente você é uma pessoa que serve a Deus. Sabe por quê? Porque você não está se contaminando. Continue não se contaminando com as coisas desse mundo, porque certamente Deus será contigo por onde você passar. Deus vai te levantar por onde você passar, e o nome dele será glorificado.
na presença de Deus. E o feito, irmãos, de toda essa história, de todos esses capítulos da Bíblia, é que Deus nos mostra que aquele que permanece fiel na sua presença, Deus é com ele por onde ele passar. Aleluia. Note que a própria Bíblia, aleluia, a palavra de Deus é quem nos firma essas palavras que eu acabei de falar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus foi com aqueles jovens, que Deus estava com eles em todos os momentos das suas vidas, que Deus estava guardando a vida daqueles jovens. Sabe o que eu começo a compreender e que o que eu passo a entender que Deus estava querendo fazer é que Deus tirou o povo, aleluia, ali de Jerusalém, levou para a Babilônia, mas para mudar a vida de muitos e o pensamento de muitos que ali estavam, louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você esteja pensando em lugares e perguntando, mas por que é que Deus me trouxe aqui? Por que é que Deus me colocou aqui nesse lugar? O huracão agora eu saio. É porque Deus está querendo fazer algo através da sua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Há pessoas que estão orando e que estão dizendo, mas porque o Senhor me colocou no meio desse negócio? Porque o Senhor me colocou no meio desse povo? É porque Deus quer fazer um milagre através da sua vida. Deus quer mudar a vida de alguém através das palavras que saem da sua boca. Deus quer mudar a vida de alguém, aleluia, através do testemunho que há na sua vida. Glória ao Senhor. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela nem sempre vem num ambiente como esse para falar com todos de uma vez só. Às vezes Deus espera, aleluia, uma pessoa chegar dentro de um tempo como esse. Uma pessoa, eu disse. E a palavra dele acaba falando com uma pessoa. A palavra alimenta a todos, mas em forma profética ela fala com uma pessoa. Então nesta noite eu tenho certeza de uma coisa, que Deus me trouxe aqui nesse lugar para falar com alguém. Glórias ao Senhor. E eu tenho certeza de outra coisa, é que depois desta palavra você vai ter a sua vida mudada para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus é fiel. Sabe o que eu vejo? Eu vejo aqueles jovens ali dando bons testemunhos. Eu vejo aqueles jovens ali sendo vistos pelo povo e sendo admirados por eles, de forma que as pessoas olhavam e quem sabe eles diziam, olha, realmente eles foram escolhidos porque eles tinham que ser escolhidos. Porque neles existem características que faltam em nós. Porque neles existem coisas que não existem em nós. Eles se comportam de forma diferente. Eles andam de forma diferente. Oh, glórias ao Senhor. Quem sabe alguém até ouvia por algumas vezes aqueles jovens buscando a Deus, orando ao Senhor. E eles diziam entre si, olha, realmente eles têm a vida modificada. Sabe por quê? Porque eles costumam orar, aleluia, ao Deus que está nos céus. Eu não conheço que Deus é esse, mas eu sei que esse Deus, aleluia, é que está na vida daqueles jovens. Aleluia. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo a vida de muitas pessoas sendo modificadas através de testemunhos. Note que quando eu me converti ao Senhor, aleluia, eu estava desenganado pela mão de muitos. As pessoas acharam que eu ia morrer em breve. Glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso. Mas um homem, aleluia, que trabalha até hoje na empresa onde eu trabalho, por nome de Clóvis, o pastor Maurício conhece. Ele me conheceu nessa empresa e começou a falar de Jesus para mim. E eu comecei a notar o comportamento daquele homem. Eu viciado em cocaína há 12 anos, fumando crack durante 3 anos da minha vida, maconha desde os 12 anos de idade, aleluia.
dia eu fui para a igreja, ergui a minha mão, aceitei a Jesus como meu Salvador, e Ele continuou cuidando de mim. Não glória ao Senhor. Ele começou a pegar no meu peito e disse: rapaz, Deus tem uma chamada na sua vida. Você precisa agora orar para Deus e batizar com o Espírito Santo. Eu fui no trabalho há muitos anos que aconteceu na sede de vocês aqui no Pastor Paulo Silas. E quando lá cheguei, estava tendo um trabalho muito forte de batismo com o Espírito Santo. E ele me cutucou e disse: sobe lá para a tribuna porque Deus vai te batizar hoje. O pastor Antônio Massarotti impôs as mãos sobre a minha cabeça e disse: meu filho, só da glória a Deus. Eu comecei a glorificar a Deus, irmãos, quando eu menos imaginei. Eu estava rodopiando, tinha uns 6 homens, fizeram um círculo diante de mim e disseram: segura, senão ele vai cair. E eu rodopiava e não tocava nenhum deles, louvado seja Deus. Fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, porque eu ia testemunho de alguém na minha vida. Aleluia! Sabe por que as coisas não acontecem? Porque muitas vezes nos falta dar bons testemunhos. Desculpe, nessa noite a palavra de Deus que está soando ao meu coração nessa noite, irmãos. Sabe por que muita coisa não acontece dentro da nossa casa? Muitas vezes porque nós estamos buscando um pouco ao Senhor. Nesta noite o pastor Maurício disse que há jejum e a oração que o crente não vem, que o crente não faz, mas ele quer vitória, ele quer pensamento da parte de Deus, ele quer pôr o joelho no chão durante 3, 4 minutinhos, a oração do bom dia, Senhor, e já quer que o céu se rasgue e as bênçãos desçam sobre a vida dele. Não, é preciso se desgastar na presença de Deus, irmãos. É preciso acreditar no Deus que você serve, para Deus abrir os céus e abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Aleluia. Se você acredita, nesta noite manifesta o glória, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que no capítulo de número 2, aleluia, a Bíblia nos mostra que Daniel acaba interpretando os sonhos do rei. Manifestação, irmãos, de oração, manifestação de vida com Deus, manifestação, irmãos, de obediência na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A Bíblia nos mostra no capítulo de número 3 que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, acaba se manifestando, irmãos, como o 4º homem da fornalha, quando aqueles jovens foram lançados dentro daquela fornalha, porque não se prostraram diante da estátua que havia se levantado naquela época. Só que quando eles foram lançados lá dentro, a Bíblia diz que o 4º homem da fornalha estava lá, e o rei, quando olha juntamente com seus súditos, fica impressionado, e ele pergunta: por quê? Tem 4 homens dentro da fornalha, se nós lançamos só 3, é porque o 4º homem estava lá, aleluia, junto com os 3 jovens, guardando a vida deles, dizendo: não há fogo que possa consumir as suas vidas, mas há fogo que pode encher a sua vida. É o fogo do Espírito Santo de Deus nessa noite. Esse fogo pode encher a tua vida, pode encher a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O capítulo de número 4, irmãos, a Bíblia nos mostra que Nabucodonosor, por causa da sua desobediência, acaba virando um animal e vai comer grama, irmãos. Oh glória! Acaba comendo grama, porque não dava ouvido à voz do Deus Todo-Poderoso. No capítulo de número 5, a Bíblia nos mostra que havia um banquete do rei Belsazar na época, e a Bíblia nos mostra que Deus, o próprio Deus, com a sua mão começa a escrever na parede, dizendo: Nenel, Nenel, Tekel, Persim, que quer dizer pesado foste na balança e achado falta. A mão de Deus, irmãos, está estendida sobre a face desta terra, cuidando da tua vida, e nesta noite Ele está escrevendo, aleluia, contra aqueles que estão se levantando contra
Deus está trabalhando. Deus está trabalhando nessa noite a favor da minha e da tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. No capítulo de número 6 do livro de Daniel, a Bíblia nos mostra que Daniel estava agora no reinado de Dário. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Daniel estava destacado ali, naquele lugar, como um dos principais. E a Bíblia nos mostra que isso causou inveja às pessoas que estavam ali naquela época. E eles tentavam de todas as formas acusarem a vida de Daniel. Tentavam aniquilar a vida de Daniel. Mas a Bíblia nos diz, aleluia, que eles não achavam motivo algum para, aleluia, acusar a vida de Daniel. Então eles pensaram em seu coração, porque sabiam que Daniel era um homem de oração. Eles sabiam que Daniel buscava Deus e ouvia a voz de Deus, e que andava na presença de Deus, e que obedecia a sua palavra. Oh glória! E eles disseram, olha, não tem outro jeito de pegarmos esse Daniel, se não for além do seu próprio Deus. Eles chegaram diante de Dário e disse, nós precisamos fazer aquilo dito. Oh glórias ao Senhor! Que qualquer que buscar, aleluia, um outro Deus, glórias ao nome do Todo-Poderoso, que não seja o nosso Deus, seja lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que Dário olhou aquela situação e disse, para mim está beleza, eu aceito, eu vou fazer o edito, vou assinar com o meu anel. E na lei dos medos e dos persas, irmãos, não podia revogar aquilo que ele havia assinado, selado com o seu anel. A Bíblia diz que aqueles homens começaram a perseguir a Daniel. E Daniel 3 vezes por dia orava a Deus, e aqueles homens o pegaram no ato de oração, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Eles foram até a presença de Dário e disse, olha Dário, nós pegamos Daniel fazendo orações a Deus. Nós pegamos Daniel buscando ao Deus dele, aleluia. E como você havia assinado o edito, você não pode revogar. E ele disse, olha, traga Daniel até a minha presença. A Bíblia diz que ele trabalhou a noite toda para tentar salvar a vida de Daniel, para tentar de alguma forma tirar Daniel daquela situação, mas ele não pôde, irmãos. Ele teve que cumprir com a sua palavra e com aquele edito que ele havia selado com o seu anel. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que chamaram Daniel, lançaram este Daniel dentro da cova dos leões, aleluia. E quando ele foi lançado, foi colocado ali a tampa que tampava aquela cova, louvado seja Deus, e eles deixaram Daniel dentro daquela cova. A Bíblia diz que Dário não dormiu a noite toda, oh glórias ao Senhor. E quando ele lançou Daniel dentro daquela cova, ele pronunciou a frase dizendo que o Deus de Daniel o livraria daquela situação, aleluia. Dário já estava acreditando no Deus de Daniel. Dário já estava entendendo, aleluia, que o Deus de Daniel é um Deus de milagre, é um Deus que fazia coisas grandes acontecerem. Oh glórias ao Senhor. O inimigo que está se levantando contra ti vai ter que entender de uma vez por todas, oh glória, que o Deus que te chamou é o Deus que vai realizar milagre na tua vida. É o Deus que no momento certo ele vai se manifestar com grande poder e glória para mostrar para aquele que está te afrontando que ele é Deus da tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que depois que ele foi lançado, o rei foi para os seus aposentos, e que ele não dormiu a noite toda, que ele ficou pedindo que Deus livrasse a vida de Daniel. A Bíblia diz que pela manhã ele vai até a cova, irmãos, e chama por Daniel. Ele chama Daniel, filho do Deus vivo. Porventura você está vivo, Daniel? E Daniel lá no fundo daquela cova diz, ó rei, vive eternamente. O Deus que está nos céus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Daniel disse, olha, o Deus
situação difícil, Deus vai se manifestar na tua vida e o nome dele será glorificado. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que depois que isso aconteceu, aleluia, Davi acaba pegando aqueles homens que acusaram a vida de Daniel. E a Bíblia diz que lançaram eles dentro da cova dos leões, irmãos. E antes que eles chegassem no fundo da cova, os leões famintos estraçalharam as suas vidas no ar, louvado e exaltado o nome santo do Senhor. O leão pode até estar se levantando contra a sua vida. O leão pode até tentar te matar, te tragar, te abraçar e acabar com a sua vida, com a sua esperança. Pode tentar aniquilar os seus sonhos, mas o Deus que está te guardando é muito maior. E Ele vai te livrar desta situação. Ele vai te livrar deste problema. Aleluia. Ele vai entrar dentro do seu coração nesta noite, através desta simples palavra, e vai trazer um refrigério sobre a sua vida, de forma que você sairá daqui cantando louvores e engrandecendo o nome santo do Senhor. Se você acredita nessa noite, irmão, joga a sua mão para cima junto comigo e adora o mestre dessa noite, porque ele está trabalhando ao favor das suas vidas. Aleluia! Aleluia. Sabe o que aconteceu depois? Ele fez uma reunião e disse: ninguém aqui adora um outro Deus, a não ser o Deus de Daniel. As pessoas tiveram que reconhecer, irmãos, dentro daquele lugar cheio de pecado, cheio de problemas que desagradavam a Deus, que existia um Deus que estava nos céus, que estava guardando a vida deles ali naquele lugar. E eu acredito que muitas vidas se converteram ao Senhor, muitas vidas começaram a buscar a Deus, a adorar a Deus, porque quando eles dali saem, aleluia, eles partem para as suas terras para adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso. Então não se preocupe nessa noite. Você está sentindo nessa noite, mas eu sinto a presença muito forte de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto Deus que essa noite dizendo: filho, eu quero operar através da minha palavra. Oh, glórias ao Senhor. Abre o teu coração nessa noite e sinta a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Oh, glória. Quero desde já, irmãos, agradecer por esta rica oportunidade que Deus